Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, já estamos aqui de plantão, né? Aqui fazendo a obra do Senhor na sua 105,1 Omega FM. E agora a apresentação do Salmo. Capítulo 28 de Provérbios, versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Muito conhecido esse texto, e aqui a sabedoria fala que se encobrir o pecado nunca vai prosperar, nunca. Mas se confessar e deixar, confessei e abandonei o pecado, vamos alcançar misericórdia. O apóstolo Paulo, na sua carta escrevendo à igreja que estava lá em Éfeso, Efésios 4, versículo 27 diz, ele escreveu: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Paulo diz: revista do novo homem, segundo Deus, que é criado para a verdadeira justiça e santidade, revestimento desse novo homem. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, toda gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Aqui, uma palavra doutrinária, bíblica, exortativa, o apóstolo Paulo falando como tratar o pecado. Também a sabedoria, o livro, fala sobre isso. Quem cobre suas transgressões não vai prosperar. Como trata o pecado? Confessar e deixar, abandonar, aí vai alcançar misericórdia. Interessante que a gente encontra hoje, mais do que nunca, pessoas, cientistas, dedicados eles se recolhem em seus laboratórios e gastam suas vidas descobrindo recursos para combater os males, doenças, por exemplo, como câncer, como combater essa doença. E muitos procuram recursos na ciência, como combater. Então, tantas outras doenças que existem e que os laboratórios não param de fabricar, de produzir remédios na tentativa de uma solução. Mas para o pecado, qual é a solução para o pecado? Como tratar com o pecado? Deus, em Cristo Jesus, providenciou um remédio eficaz, que é o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Quando nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores. Para confessar é preciso reconhecer. Davi disse: eu conheço meus pecados. E para que alcancemos o perdão dos nossos pecados, para sermos libertos, o que é preciso acontecer? Será que para ser perdoado eu tenho que fazer penitências, obras de caridade, reencarnação, purgatório?
tenho que fazer quantas missas? A mutilação, a religiosidade, ir à igreja todo dia. O que é que perdoa o pecado? A religião, qual delas? Uma vez reconhecendo que só em Jesus Cristo está a fonte do perdão, devemos ter algumas atitudes. Só em Cristo, contigo está o perdão, para que sejas temido. O Salmo das Profundezas, Salmo de número 130. Então a mensagem desta manhã, ela tem um tema: como tratar o pecado. Em primeiro lugar, ter convicção de pecado. Se você for olhar na Bíblia, abrir a sua Bíblia, você vai encontrar Davi. Ontem, quarta-feira à noite, no culto de instrução, eu falei sobre este homem, os Salmos de Davi. Quantas lições preciosas. Quando olhamos, por exemplo, o Salmo 51, hoje o diácono Charles fez menção do versículo 4, e eu também fiz menção desse salmo hoje. No Salmo 51, Davi, ele faz um relatório e ele reconhece o seu pecado. Você, lendo o Salmo de número 51, você fica impressionado como Davi, ele faz a confissão. 51:3, eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu pecado, porque ele está sempre diante de mim. É forte, né? E Davi fala sobre isso. E ele diz, confessa: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui o salmista, ele vai apresentando que ele reconhece. E se você olhar o verso 9, 51:9, ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Uma oração sincera, uma oração onde ele apresenta que é um homem miserável, pecador. Está aí a razão porque Davi seria o homem segundo o coração de Deus. Quantas vezes maquiamos, transferimos a culpa para os outros e parece que estamos certos o tempo todo. Deus conhece aquele que realmente é um servo fiel e que reconhece os seus pecados. O filho pródigo talvez seja uma das parábolas mais conhecidas. Você vai ver o que resultou no perdão do filho pródigo foi que ele levantou-se. Eu irei ter com meu pai, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus trabalhadores, um escravo? Aqui nessa passagem de Lucas 15:21, mostra o filho pródigo se prostrando diante do pai. E o ladrão da cruz do Calvário? A gente comenta tanto sobre ele. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Mas antes ele disse ao companheiro, o ladrão que estava reclamando, ele disse: olha, nós estamos aqui porque nossos feitos merecem. Nós estamos aqui na cruz pendurado porque a gente merece. Nós roubamos, nós assaltamos, nós matamos, fizemos todo tipo de delinquência, tudo errado. Então estamos sendo crucificados porque somos malfeitores. Mas esse nenhum mal fez. E disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Confissão. Muitos, ao serem questionados a respeito do seu pecado, procuram subterfúgio. Não foi eu não, foi meu marido. Ah, foi eu não, foi minha mulher. Ah, não, foi meu filho. Nunca assumem que é pecador. E eu já citei aqui Adão e Eva, nossos primeiros pais. Quando Deus foi fazer, o que é que está acontecendo? Onde estás, Adão? Eu vi o Senhor pelo jardim, aí eu me escondi, tive medo, me escondi. Por que tu escondesse? Era hora de Adão confessar: Senhor, eu falhei, eu peço perdão, mas sabe o que ele disse? Foi a mulher que tu me desse, não fui eu não. Muitos culpam outros, culpam os esquemas, culpam a sociedade, culpam o diabo, mas nunca assume o seu próprio pecado. Nunca assume. Ontem eu falava sobre essa questão ali na igreja. E como Deus, ele se agrada de uma pessoa que tem convicção do pecado. A convicção do pecado é uma obra do Espírito Santo em nós. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito Santo, torna-se impossível ter convicção do pecado.
porque o pecador está morto em seus delitos e pecados. Efésios 2:1. O morto não tem consciência de nada. Muitos têm suas consciências cauterizadas, já não acusa mais nada, pensa que está certo e cometendo erros clamorosos, absurdos. Em época de legítimos avivamentos, uma das primeiras coisas que acontecem é uma profunda convicção do pecado. Foi assim no avivamento, no tempo de Neemias, Daniel, tantos outros avivalistas. O povo reconheceu seus pecados. Sempre que o Espírito Santo opera, ele nos faz lembrar pecados, velhas dívidas, objetos emprestados, ofensas, defraudações, mentiras, engano, calúnia. No meio do povo de Deus, muitos pecados estão escondidos, porque pessoas não se deixam tocar mais profundamente pelo Espírito Santo. Continuam no pecado, não permite Deus trabalhar no seu coração. Aqui observamos essa mensagem, como o pecado deve ser tratado, ou como tratar o pecado. Primeiro, convicção, mas também a contrição pelo pecado. Contrição não é remorso. Remorso foi o que Judas experimentou quando traiu o Filho de Deus. E como resultado, ele enforcou-se, tirou sua própria vida. A contrição é sentir o peso do pecado. Davi disse: enquanto eu calei meu pecado, envelheceram meus ossos, porque as tuas mãos pesavam dia e noite sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. Contrição é sentir o peso do pecado, é chorar pelo pecado praticado, é assentar-se solitário num pó, cobrir-se de saco de cinza, é arrepender-se. Isso é contrição. Foi o que Pedro sentiu ao negar o mestre, chorou amargamente. Foi a experiência que Davi viveu e nos mostra no Salmo 51. Ele se arrependeu. Foi o que aconteceu em Nínive com a pregação de Jonas. O povo todo se arrependeu no pó e na cinza. Todos entraram no jejum, arrependidos e convertidos. Hoje, dificilmente, as pessoas elas sentem mal com o peso do pecado. Muitos se acostumaram a viver uma vida de pecado. Hoje, acham o pecado uma coisa normal, comum. Uma coisa tão natural que pecam continuamente na boa. Fica no pecado na boa. Aí eles acham que está na boa. O texto de Jeremias, do profeta Jeremias, esclarece: comete abominação sem sentir com isso vergonha. Jeremias 6,15. Estamos nos tornando uma sociedade sem vergonha, sem pudor, sem brio, sem arrependimento, sem constrangimento pelo pecado. Jesus ordenou a chorarmos pelos nossos pecados. Lucas 23:28. Jesus chorou pelos pecados de Jerusalém. Lucas 19, de 41 a 44. Contrição é arrependimento. Contrição é um coração quebrantado diante da santidade do Senhor. Contrição é o pecador chorando ao pé da cruz, ao pé do Calvário, as suas mazelas, suas faltas, e dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, tem misericórdia de mim. Essa palavra nesta manhã, muito oportuna. Nessa palavra vimos duas atitudes do pecador em relação ao pecado: convicção de pecado e contrição pelo pecado. Que Deus, nessa manhã, esteja ajudando a cada um reconhecer o quanto estamos às vezes em falta com Ele. E assim, com essa convicção do pecado, contrição, arrependimento profundo, e eu tenho certeza, o que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que haja um reconhecimento. Não coloque a culpa no seu pastor, no seu diácono, no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na sua filha. Não coloque a culpa no vizinho. É você que precisa ser tratado por Deus. Provérbios 28:13. Esse sim, né, é o Provérbios e o Salmo do dia. Deus abençoe.